Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Políticas Públicas na EJA e Educação Profissional. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nosso conhecimento em o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA. Vocês podem acompanhar através do seu caderno didático no que engloba seus conceitos a partir da página 271. E para que tenhamos um bom resultado, solicitamos também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno, importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar que teremos ainda mais um encontro e em sua plataforma de estudo estará disponibilizado o caderno didático e outras ferramentas de apoio ao nosso componente, tais como links, apostilas, vídeos. Esse material servirá de apoio para as atividades práticas e avaliações. Então, deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Todos os nossos componentes são componentes de muita informação, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Não se esqueça de ter papel e caneta em mãos para que depois possamos tirar nossas dúvidas nos nossos fóruns, onde lá estarei presente nos horários combinados e informados previamente dentro da nossa plataforma. Teremos atividade de consolidação para os conteúdos que realizaremos com bastante atenção. Isso dará-lhe plenas condições para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao nosso curso. Então vamos começar? No Brasil, país que ainda se ressente de uma formação escravatória e hierárquica, a EJA foi vista como uma compensação e não como um direito. Essa tradição foi alterada em nossos códigos legais, na medida em que a EJA torna-se direito, desloca a ideia de compensação, substituindo-a pelas de reparação e equidade. Mas ainda resta muito caminho pela frente, a fim de que a EJA se efetive como uma educação permanente a serviço do pleno desenvolvimento do educando. Como já foi dito anteriormente, a educação de jovens e adultos, EJA, como direito público subjetivo, está legalmente amparada pela legislação de 1988 e pela Lei 9394 de 96. Entretanto, muito caminho ainda há por fazer, até que a sociedade e os próprios sujeitos envolvidos no processo compreendam o sentido de que a educação é um direito também para aqueles que não tiveram acesso na idade regular, quer seja por necessidade de sobrevivência, quer seja por inúmeras reprovações, enfim, por algum motivo provocador de abandono ou atraso da vida escolar. Compreender a educação como direito faz parte de um movimento democrático da sociedade e garante condições de acesso ao conhecimento acumulado historicamente como forma de elevação do nível de escolaridade, de resgate da cidadania e de recolocação no mundo do trabalho, no caso da educação profissional. No que diz respeito à qualificação para o trabalho de jovens e adultos, a Portaria 2080, de 13 de junho de 2005, do Ministério da Educação, inicia o processo estabelecendo no âmbito dos Centros Federais de Educação Tecnológica, escolas técnicas federais, escolas agrotécnicas federais e escolas técnicas vinculadas às universidades federais. As diretrizes para a oferta de cursos de educação profissional de forma integrada aos cursos de ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, definindo o percentual de vagas a serem oferecidas até o ano de 2007. Contudo, no dia 24 do mesmo mês e ano, o Presidente da República, pelo Decreto número 5.478, instituiu, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o Programa de Integração para a Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de educação de jovens e adultos, PROEJA, como forma de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica para os sujeitos da EJA. O Decreto número 5.478 foi revogado pelo Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006,
que instituiu o Programa de Integração na Educação Profissional, como a educação básica na modalidade de jovens e adultos. Entre esse último e aquele primeiro, o PROEJA aumenta sua abrangência no ensino médio. A educação básica, o Decreto 5.840 de 2006 autorizou a sua oferta do PROEJA pelas instituições públicas dos sistemas de ensino estaduais e municipais e as entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculada ao sistema sindical. Mas destaca que, em qualquer caso, o programa deverá ser oferecido a partir da construção de projeto pedagógico integrado único quanto à organização dos cursos. Além de determinar o projeto pedagógico integrado único, também determina a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos do Conselho Nacional de Educação. Assim, é importante destacar o parecer número 16, de 5 de outubro de 99, que trata das diretrizes curriculares para a educação profissional técnica de nível médio. O parecer do Conselho número 11, de 10 de maio de 2000, que trata das diretrizes curriculares nacionais para os jovens e adultos, e o parecer número 15, de 1º de junho de 98, que trata das diretrizes curriculares para o ensino médio, e o parecer do SEB 4, de 29 de janeiro de 98, que trata das mesmas diretrizes para o ensino fundamental. Além disso, o PROEJA conta com um documento base para a educação profissional técnica de nível médio e ensino médio, um para o ensino fundamental e outro para a educação indígena. Elaborados em 2007, que trazem orientações relacionadas ao projeto político-pedagógico integrado e os aspectos operacionais com propostas mais relevantes, como sequência dos decretos, a Lei 11.741 de 2008 incluía em seu terceiro parágrafo no artigo 37, que declara: a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. Desta forma, a integração entre a educação de jovens e adultos e a educação profissional passam de programa de governo para política pública do Estado. Das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, merecem destaques as funções da EJA, que são, vejamos nos slides que seguem. Reparadora. Oferecer educação com o intuito de reparar a dívida que a sociedade tem com a parcela significativa da população, em termos de acesso a graus elevados de letramento, com o propósito de reinserção na sociedade em igualdade de condições. Equalizadora, que é oferecer educação àqueles que não tiveram oportunidade por quaisquer motivos, significa distribuir bens sociais como vistas a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade. Qualificadora, oferecer educação a todos como forma de atualizar conhecimentos para toda a vida. É direito do ser humano que a educação seja fornecida desde as idades iniciais. Entretanto, algumas situações podem interferir em sua vida, causando um atraso nas épocas ou idades educacionais. Já é consenso na literatura especializada a compreensão de que a escolarização fora da idade esperada é causada não apenas por problemas da pessoa, mas também por problemas no sistema de ensino, ausência de vagas, seletividade excessiva dos sistemas, entre outros. Quando surgem barreiras ou empecilhos para o indivíduo permanecer em um ambiente escolar, o abandono parece ser a única alternativa. Porém, nos dias atuais, os estudos ou a aquisição de conhecimentos científicos tornam-se necessários quando há uma expectativa de mudança de estado social e pessoal. Mesmo como forma de aceleração, os planos e métodos de ensino na EJA são discutidos por vários autores, sempre aprofundando o conhecimento acerca dessa prática pedagógica que objetiva afirmar esta concepção de educação. A modalidade EJA hoje é vista pela maioria como uma modalidade que visa somente a conclusão do ensino básico. Entretanto, uma parcela significativa desse público anseia a continuação dos estudos, aspirando uma melhoria futura. Em 1990, a ONU declara este ano
como o Ano Internacional da Alfabetização, convocando para o mesmo ano a Conferência Mundial de Educação para Todos. Nesse mesmo período, no Brasil, a Fundação Educar é extinta. A extinção da fundação foi justificada pelo governo federal da época pela necessidade de redução da máquina administrativa. A década de 90 foi marcada pela conquista de direitos à educação de jovens e adultos, mas as políticas desenvolvidas submeteram a educação básica de jovens e adultos a uma posição marginal em relação às prioridades do sistema educacional. Com isso, outras partes do governo tomaram a iniciativa ou acolheram as demandas da sociedade civil, assumindo a promoção de programas de alfabetização e o aumento da escolaridade. E este processo pode ter sido a causa da dispersão dos programas federais em relação à educação do jovem e adulto. Neste período, foram criados apenas 3 programas federais de formação, sendo que nenhum deles foi coordenado pelo Ministério da Educação. Eles foram desenvolvidos em parceria com outras instâncias do governo, sociedade civil e instituições de ensino e pesquisa, sendo eles Programa de Alfabetização Solidária, que é o PAS, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, e o Plano de Formação do Trabalhador, o PLANFOR. Em 1996, o Programa Alfabetização Solidária foi concebido pelo MEC e coordenado pelo Conselho da Comunidade Solidária, órgão que é vinculado às ações sociais de combate à pobreza. Seu objetivo era o de movimentar a sociedade para um ato da solidariedade na redução das grandes diferenças regionais do país e dos altos índices de analfabetismo. Esse programa indicava um processo de alfabetização inicial de 6 meses de duração e era destinado aos jovens de municípios e periferias onde havia um alto índice de pessoas analfabetas. Mas não era viável apenas ensinar a ler e a escrever, alfabetizar. Era preciso assegurar a oportunidade de progressão dos estudos em escolas públicas e que não foi possível, assim como sinaliza Beisgel em 2003. A alfabetização era entendida como um ponto de partida num processo educativo que deveria ter continuidade nos cursos de ensino supletivo. O autor afirma que a PAS sofreu críticas de educadores e educadoras comprometidos com a educação popular, assim como veremos nos slides. Criticou-se a inserção da educação de jovens e adultos no setor do governo da União, caracterizado pela atuação assistencialista. Os jovens e adultos poucos escolarizados estariam sendo tratados como uma questão emergencial, quando, na verdade, seriam expressões duradouras da qualidade de vida das populações pobres e das precárias condições de funcionamento dos sistemas de ensino. No sentido contrário desta orientação assistencialista, impunha-se a entender a educação de jovens e adultos como obrigação indeclinável do sistema de ensino da União, dos estados e do próprio município. Criticou-se também a limitação dos trabalhos aos municípios de maiores índices de analfabetismo no Norte e Nordeste e algumas regiões metropolitanas. Afinal, os jovens e adultos dos demais municípios também estariam recobertos pela garantia constitucional de acesso ao ensino fundamental. Por mais adequado que fossem essas críticas, é preciso reconhecer que o programa havia recolocado a educação de jovens e adultos na agenda da União. Caros alunos, a educação de jovens e de adultos tem sido espaço privilegiado para a constituição de programas de educação profissional, que, integrados à educação básica, pretendem elevar a escolaridade dos sujeitos. No entanto, muitos são os entraves para implementar a integração real, fazendo com que, na maioria das partes dos casos, a integração não passe de um elemento formal, com a fusão de currículos. Assim, a inclusão social anunciada fica limitada a um amplo processo de certificação em massa, sem que a elevação de escolaridade integrada à educação profissional signifique a socialização do conhecimento humanístico e técnico profissional para as camadas mais desfavorecidas. Devido à precarização dos processos formativos,
para melhor compreensão do cenário em que se desenvolve esses programas de formação profissional integrada à educação básica, apresentaremos as principais transformações na política de educação profissional nos anos de 1990. As reformas direcionadas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, e pelo Banco Mundial, na estrutura dos países que compõem a interdependência capitalista de modo periférico, se intensificaram a partir de 1985. Na agenda dessas organizações internacionais, a erradicação da pobreza ganhava destaque. Esta é tida como estratégia de coesão social e a educação assume centralidade para que alcançá-la com isso. Nos países de capitalismo dependente, a educação passou a ser considerada como instrumento de ascensão social no mundo globalizado, cabendo ao Estado e à sociedade civil unir esforços para garantir investimentos em capital humano para maior empregabilidade Essa solução, que coloca a sociedade civil e o Estado como parceiros, nega que o modelo de organização do trabalho na sociedade capitalista seja a razão das desigualdades sociais. A educação profissional foi regulamentada pelo Decreto 2208, de 97, reforçando já a histórica dualidade educacional presente na educação brasileira. Por meio desse decreto, os reformadores buscavam transformar a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, doravante Rede Federal, em uma rede mais eficiente na formação e qualificação profissional. E que o que se pretendia no período era que essa rede se transformasse exclusivamente em um conjunto de instituições de ensino profissionalizante, com total separação entre a formação geral básica e a formação profissional por meio desse decreto. Efetivou-se a desvinculação formal entre a educação profissional e a formação de caráter prudêntico, além de abrir a possibilidade de modulação dos conteúdos e de investimentos públicos na iniciativa privada. Inclusive, empresas que desejassem formar seus trabalhadores, em outras palavras, a educação profissional estaria totalmente separada da formação humanista e os estudantes teriam duas opções: realizar a educação profissional concomitante com o ensino médio ou cursá-la após esse. Com isso, foi enfraquecida qualquer possibilidade de uma proposta de integração entre a educação profissional e a formação geral. Nesse mesmo contexto, estava em vigor o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, o PLAN-FOR, que ampliou a oferta de cursos de qualificação com baixa carga horária. Em caráter de treinamento, com pouca integração com a educação básica, o ProJovem, que foi criado pela Lei 11.129 no ano de 2005, tem o objetivo de oferecer a conclusão do ensino fundamental com qualificação profissional e criação de estratégias de arranjos produtivos locais para jovens na idade de 18 a 24 anos, com fins de uma inserção cidadã. Mas, conforme nos mostra Ribeiro, o programa em questão, veremos no slide que segue. O programa visa a inclusão social dos jovens no mercado de trabalho por meio de elevação da escolaridade integrada à educação profissional, mas não possui instrumentos avaliativos que confirmem sua eficácia. Sua carga horária é baixa e não há suficiente formação de articulação do trabalho dos docentes para garantir o êxito dos seus objetivos. Isso nos leva a crer que o tipo de formação escolar que o ProJovem proporciona não atende ao objetivo apresentado no discurso oficial do governo e que a qualificação oferecida pelo ProJovem é insuficiente para inserir o jovem no mercado de trabalho. Confirmando as considerações acima, Blanco, em 2009, identificou que os próprios alunos apresentaram grande ceticismo quanto à sua inserção no mercado de trabalho. A reinserção na vida escolar, quando percebem situações de desemprego de seus pares ou de outros estratos com maior escolaridade, ou ainda quando demonstram pouco conhecer ou experimentar nas suas redes de via de acesso democrático ao ensino técnico e superior.
parecem não encontrar um solo firme ou caminho confiável para superar as suas inseguranças sobre resultados futuros, provenientes da experiência no Projovem. Suas incertezas, quando balizadas em redes sociais cotidianas, que possuem poucas trajetórias e oportunidades de trabalhos firmadas, através da elevação da escolaridade. Não encontram uma ancoragem segura, significativa, em termos de uma experiência em comum, que possibilitem projeções de alcançar efetivamente uma maior mobilidade de integração a partir da conclusão do programa. Já o PROEJA, criado pelo Decreto 5.840 de 2006, tem como principal objetivo oferecer a educação de jovens e adultos, EJA, através da integração entre a educação profissional e o ensino médio. Após o desenvolvimento de pesquisa sobre o programa, Gouveia concluiu que, acompanhe nos slides, o PROEJA, enquanto política pública educacional, situado nesse capítulo, nesse cenário sócio-histórico, torna-se objeto de importante análise ao ser identificado como parte do projeto de garantia da hegemonia pelo Estado neoliberal brasileiro. Ao descrevermos seu processo de implementação e questionarmos sobre o seu sentido sociopolítico, identificamos o seu real sentido, qual seja, conformar moral e politicamente os membros da classe trabalhadora aos interesses hegemônicos do capital, principalmente conformar os jovens que, sem oportunidades e alternativas nessa ordem social, representam uma grande ameaça à sua estabilidade. O PROEJA, caros alunos, ampliou significativamente a oferta da educação profissional no Brasil, mas não tem cumprido real integração curricular, muito menos contribuído para a emancipação da classe trabalhadora. Ainda para a autora, os obstáculos a serem transpostos vão desde a adequada capacitação dos docentes para lidar com a EJA, até a implantação de um currículo interdisciplinar, conforme preconizado no documento base. O resultado com o qual nos deparamos no momento é de uma grande evasão desses cursos, quase sempre oferecidos por professores despreparados e desmotivados para colocar em prática uma proposta de EJA, para que realmente atenda às necessidades educacionais dos estudantes e da sociedade brasileira. Há algumas iniciativas pontuais, mas que ainda não conseguiram mudar o quadro nacional. A materialização dos programas PROJovem e PROEJA nos mostra o abismo que há entre o discurso oficial e o desenvolvimento real dos programas de inclusão de jovens e adultos. No discurso, eles prometem integrar formação geral e formação profissional em processos formativos de ponta, mas na prática, esses programas precarizam a formação e negam ao sujeito atendido o conhecimento para o exercício profissional e para a compreensão do mundo, as iniciativas de integração citadas acima. Apesar de estarem cerceadas pelos limites de reprodução do capital, não podem ser desconsideradas como espaços formativos contraditórios, uma vez que elas abrem espaço de disputa pela hegemonia entre dois projetos de integração para a classe trabalhadora, a integração apenas formal e a integração real. Mas para que essa disputa resulte em ganhos reais para a classe trabalhadora, se faz necessário um amplo processo de reestruturação das instituições que representam esta classe, como também na criação de estratégias que tornem mais compreensíveis as pautas e formas de luta para a ampla massa de trabalhadores. Precisaríamos de uma nova pedagogia de articulação da classe trabalhadora, em torno de um novo projeto de sociedade. Talvez, pela fragilidade da organização dos trabalhadores nos últimos anos, o que temos assistido é a democratização do acesso à educação profissional para jovens e adultos, sem nenhum diálogo real com a educação básica. Esse é o caso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, criado em 2011. Sua proposta aprofunda a distância real já existente e ainda se afasta da integração formal implementada em outros programas. O público-alvo do programa é composto
por estudantes do ensino médio, regular e educação de jovens e adultos, da rede pública de ensino, trabalhadores rurais, agricultores familiares, silvicultores e aquícolas, extrativistas e pescadores beneficiários titulares de dependentes de programas federais de transferência de renda. Estudantes que tenham cursado o ensino médio em instituições privadas com bolsa integral ou em instituições públicas, trabalhadores reincidentes na solicitação de seguro-desemprego no prazo de 10 anos, pessoas com deficiência, povo indígena, comunidade quilombolas e outras comunidades tradicionais. Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, públicos prioritários dos programas do governo federal, além dos grupos citados acima, o programa abrange também os trabalhadores domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores autônomos e trabalhadores para o próprio consumo, independentemente de estarem ou não exercendo alguma atividade. A elevação da escolaridade integrada à educação profissional constitui-se como importante instrumento de conscientização da classe trabalhadora. No entanto, tal intento deve ser além do aspecto jurídico formal, passando a dialogar de modo real, educação básica e educação profissional. A política de formação para o trabalho tem sido dirigida pela burguesia com pouca interferência da classe trabalhadora. Não obstante, a pretexto de entender a demanda dessa classe, as oportunidades educacionais têm sido democratizadas, mas isso não tem garantido o acesso aos níveis mais elevados de ensino, muito menos a socialização do conhecimento para a massa da classe trabalhadora. Ao contrário, a democratização da oferta de educação profissional tem se materializado em planos de governo que, ao democratizarem o acesso de jovens e adultos das camadas desfavorecidas à formação profissional, o fazem por meio de oportunidades fragmentadas e precárias, desarticulada com a formação geral de nível básico ou articulada precariamente. Um exemplo dessa democratização é a materialização do ProJovem e do ProEja, que se aproximam formalmente de uma perspectiva da integração, e mais recentemente do Pronatec, que não tem qualquer compromisso de integração com a educação básica, nem a socialização do conhecimento historicamente construído, entre tentativas de integração formais e afastamentos reais em que temos avançado. Finalizo citando Paulo Freire. Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo, somos programados, mas para aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social do nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que em nós seja uma priori da nossa história individual e social. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição nos fóruns e na nossa plataforma de estudos em hora e data combinado. Até breve.